paz do Senhor, meus irmãos e irmãs do curso básico de teologia, nossa primeira aula de missiologia, aula 1. Meu nome é professor, sou professor pastor Luiz Navarro, pela graça e misericórdia do Senhor, e nós vamos estar orando ao Senhor para que Deus nos abençoe nesta aula em nome de Jesus. Eu gostaria de parabenizar os irmãos e irmãs que estão fazendo um curso básico em teologia, porque, irmãos, nós temos que crescer, sempre digo isso, na graça e no conhecimento. Então, este equilíbrio, ele é muito importante. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, mas estude, porque quanto mais nós estudamos, mais nós conhecemos a palavra do Senhor e os seus ensinamentos para o glória do Senhor Jesus, e somos mais cristãos, melhores cidadãos deste mundo enquanto estivermos aqui. Louvado seja Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade e pedimos ao Senhor que abra o entendimento, Senhor Deus, para que possamos estudar esta aula e que seja de grande proveito para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a etimologia da palavra missiologia. O que é etimologia? Etimologia é a origem de uma palavra. Logia significa estudo. Missio vem do substantivo missione, o qual, por sua vez, vem do verbo miter, que significa enviar. Ou enviar em português, miter em latim, apostelou em grego. É o mesmo significado. Por isso que os apóstolos do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, eram chamados de apóstolos, porque eles eram enviados. Existem muitas questões de pessoas hoje questionarem o nome ministerial de apóstolo, porque na etimologia da palavra, apóstolo quer dizer enviado, ou seja, vem do grego, enviado. Se eu estou, por exemplo, em Juiz de Fora, se eu estou em Belo Horizonte, se eu estou em São Paulo, eu estou no mesmo país, eu não fui enviado, tá certo? Então, por isso que há essa discrepância e muitas pessoas questionam, porque se você estudar a etimologia da palavra, você vai entender que enviar em português, miter em latim, é apostelô, grego, que vem de apóstolo, ou seja, enviar. Então, é o estudo da palavra missiologia, que é o estudo do envio, de como enviar, como fazemos missiologia. Amém? Nós vamos agora para a apostila. Aqui a minha apostila missiologia está logo após a matéria da história dos Hebreus. Não sei como é que está na apostila dos irmãos, se é essa mesma ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, nós aprendemos sobre missiologia, a origem da palavra, e nós vamos estudar a importância da missiologia, como nós devemos estar fazendo o nosso id através da obediência ao nosso Deus. Existem duas correntes teológicas. Existe a corrente teológica hoje muito fundamentada e cada dia mais adeptos estão aceitando essa corrente, que a tradução correta é indo e não id. Por que essa diferença? Porque quando eu falo id, eu posso me excluir. O id é para o missionário. Quando eu falo indo, eu faço missões a todo momento. Eu faço missões indo ao banco, eu faço missões indo ao supermercado, eu faço missões indo ao médico, eu faço missões na escola, eu faço missões no trabalho, eu faço missões no meu testemunho diário, na minha vizinhança, junto à minha família, que às vezes ainda não é, vamos pensar, né, no poder do Evangelho do Senhor, ainda não está na presença do Senhor. Então, indo, onde eu vou, eu faço. E o id, há um questionamento. Não estou dizendo que está certo o id ou indo. Estou passando para os irmãos, nós estamos estudando que existem essas duas correntes teológicas. Uma corrente teológica que está se dizendo que a tradução correta do grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, a tradução correta do Novo Testamento, no que diz respeito ao ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, o versículo muito conhecido por todos nós,
indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Porque quando eu falo id, tem pessoas que entendem que eu vou fazer o id. O id é o missionário que faz, eu vou orar, vou contribuir e ele vai fazer o id. Mas e nós, nosso dia a dia? Nós temos que estar fazendo concomitantemente. Tanto nós temos que estar fazendo, orando por missões, contribuindo com missões para os missionários que estão em outros países, né, transculturais, que é além de, trans quer dizer além de, né? E nós temos que fazer no nosso dia a dia também. Muitos hoje falam sobre evangelismo, mas missões urbanas e evangelismo é a mesma coisa. Então, nós temos que estar preocupados em estar fazendo tanto o id como o indo, ou seja, não importa ficarmos debatendo aqui qual corrente está correta, importa sermos obedientes. Assim como nós somos alcançados, nós temos que alcançar a outros para a glória do Senhor Jesus. A perseguição é maior para aqueles que aqui Jesus escolhe. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe com a perseguição, porque se você é escolhido de Deus, a perseguição vem, mas fiel é o que prometeu e Deus garante a vitória. É melhor sermos perseguidos, sermos vitoriosos com Cristo, do que não fazermos nenhuma diferença. Não termos nenhuma perseguição, mas em consequência disso, seremos um irmão, uma irmã, um cristão que não tempera, um cristão que não é luz, um cristão que não faz a diferença onde quer que ele passe. Então, se por acaso as coisas estão muito tranquilas, nós temos sim que ficar preocupados. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos agora duas definições. Nós temos o missiólogo e o missionário. Mas qual que é a diferença? A diferença, irmãos, é porque o missiólogo é aquele que está na base. É aquele, por exemplo, igual nós temos missionários nativos, através da Vem Brasil, onde os irmãos que contribuem com o departamento de missões da nossa igreja, no projeto Associação de Adoção Missionária, nós enviamos para a Vem Brasil, que é uma agência missionária. E essa agência missionária tem todo um desenvolvimento no que diz respeito a estudos desses países, onde os missionários serão enviados, ou mesmo missionários que são nativos desses países, missionários locais. Mas em que se baseiam esses estudos? São estudos voltados para a cultura desse povo. Porque, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Quando Jesus foi pregar para a mulher samaritana, ele sabia que a mulher samaritana estava aí naquele horário no poço, porque ela não podia ir no horário normal, porque ela não era uma mulher bem vista, uma mulher que teve tantos maridos, o que estava com ela não era dela. Então, Deus sabia de tudo. Nosso Deus, Jesus, era 100% Deus, naquele momento, 100% homem. Hoje ele é 100% Deus, louvado seja Deus, ressuscitou. Mas Jesus, sabendo de tudo, ele abordou de forma inteligente, de forma sábia, com estratégias. Então o missiólogo, ele vai estar passando, vai preparar o missionário, seja ele enviado ou seja ele nativo, mesmo que ele seja do local. Mas tem situações que tem que haver a sabedoria, o estudo da cultura mais aprofundado, para então ele agir como missionário, mas ele vai estar enviado, ele está plantando a igreja, ele está fazendo a obra do Senhor Jesus, tanto faz na corrente teológica tradicional, ide, como na corrente moderna, indo, ele vai estar fazendo a vontade do Senhor, ele está fazendo ali com sabedoria, porque não adianta a gente estar pregando e depois não dando continuidade, porque nós somos observados, o missionário também é observado, nós também somos observados. Então que fique bem claro, nós somos missionários urbanos e nós estamos aqui estudando missiologia como um todo e sobre missões transculturais. Mas todos nós que servimos a Cristo, nós somos missionários do Senhor Jesus. Se formos alcançados por Cristo, glória a Deus por isso. Nós então estamos, a partir desse momento que fomos alcançados, nós somos missionários do Senhor Jesus para fazer a obra do Pai. Louvado seja Deus. Porque o amor maior foi demonstrado por Cristo, para vir este mundo sofrer como ele sofreu, para que nós tivéssemos o livre acesso ao Pai. Ou seja, Jesus foi a ponte, né? Ele é a ponte que nos liga ao Pai. Nós temos aqui também
considerado o pai da missiologia, Donald Graham. Donald Graham nasceu na Índia, filho e neto de missionário. O que Donald Graham ele é chamado pai da missiologia? Porque através dele começaram várias mudanças no que diz respeito à missiologia. Por quê, irmãos? Porque ele dizia sobre o seguinte: ele falou que tinha estágios do cristianismo, discipulado e aperfeiçoamento. Ou seja, é muito importante nós fazermos um trabalho amplo, como cruzadas, como trabalho evangelístico, trabalho missionário, transcultural, missões urbanas, como queiram, né? Hoje é chamado evangelismo, mas o evangelismo é missões urbanas. Então, é muito importante nós fazermos e termos irmãos e irmãs se rendendo aos pés do Senhor. Mas é importante também que nós discipulemos esses irmãos, que haja um aperfeiçoamento, que haja uma preocupação em ensinar esses irmãos, para que esses irmãos possam estar aprofundando na palavra de Deus. Como eu falei no início, vocês estão de parabéns por estar fazendo o curso teológico básico, e eu espero que vocês façam depois o médio. Quanto mais nós aprofundarmos, melhor é para nós e para o trabalho do Senhor Jesus através de nós na terra, até que Ele volte em nome de Jesus. Então, é importante não só ganhar alma para Jesus, mas também estar discipulando e aperfeiçoando, ou seja, ter aquela preocupação de acompanhar. Ou você não tem esse dom, Deus levanta outro irmão, outra irmã para que faça o discipulado. Você ganha alma, outro irmão vai e discipula. Mas se for possível você ganhar alma e discipular, amém também, é bênção. Estamos fazendo para a obra do Senhor. Então, é muito importante as atividades evangelísticas, a fim de descobrir princípios e metodologias que resultassem no melhor crescimento da igreja. Então, o evangelismo, ele é importante. Evangelismo ou missões urbanas. Amém? É ponto. As missões transculturais também, é tudo ao mesmo tempo. Porque Jesus fez tudo ao mesmo tempo. Ele batizou, ele curou, ele batiza o Espírito Santo, ele cura, ele leva para o céu, ele transforma vidas, ele aconselha, ele acalenta, amém? Então, ele sempre fez no seu ministério terreno e continua fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos que ter essa preocupação de estar fazendo. E nós também vamos crescendo e vamos ser semeadores e vamos também passando informações e vamos dando continuidade de forma ao que o discipulado e o aperfeiçoamento seja cada vez mais uma constante. Porque quando estamos fortes, é que sentimos fortes, nós somos fracos. Quando sentimos fracos, é que nós somos fortes, como diz o apóstolo Paulo, né? Quando nós oramos, quando nós lemos e estudamos a palavra e procuramos fazer estudos como o curso teológico, nós vamos entendendo a nossa fragilidade, mas aí nós vamos buscar mais, para que Deus então nos dê vitória. Louvado seja Deus. Ele vai nos dando, cada dia que passa, vai nos dando o crescimento na vida cristã. Então, por isso que é muito importante nós termos essa preocupação, e vários irmãos e irmãs, vários pastores concordaram com esse ensinamento de Graham, conhecido como pai da missiologia, tá certo? Ele começou a desenvolver, ele nasceu em 1897, foi em 1961, ele fundou um Instituto de Crescimento da Igreja, tá certo? Então, através desse instituto, ele começou a estudar atividades evangelísticas, para descobrir os princípios que resultassem no crescimento da igreja, princípios e estratégias, como Jesus fez lá no poço com a mulher samaritana. Louvado seja Deus. Ele demonstrou que amava a pecadora, que é a mulher samaritana, mas abominava o pecado. Nós não podemos inverter essa ordem. Louvado seja Deus. A pesquisa tornou-se o principal instrumento de Graham. Ou seja, está pesquisando, será que esse método que eu estou fazendo hoje está sendo o melhor método, eu posso estar melhorando? Será que nessa cidade eu vou alcançar, nesse país, como eu vou estar alcançando
os pecadores? Como eu vou estar alcançando aqueles que não conhecem a verdade? Eu tenho que estar estudando, tenho que estar pesquisando para ver. Nem sempre que deu certo ontem vai dar certo hoje, vai dar certo amanhã. A palavra de Deus é inerrante, mas o método que a gente pode de abordagem pode mudar, né? Nós temos o mundo inteiro para ser evangelizado. São várias culturas, várias línguas. Nós temos que estar preparados para fazer de acordo com o que o nosso mestre nos orienta, porque ele conhece tudo, conhece todas as coisas. Baseado na pesquisa, conclui que os métodos tradicionais de evangelização em massa contribuem muito pouco para o crescimento real da igreja. São importantes os métodos de evangelização em massa? São. Mas se não tiver o discipulado, aquelas pessoas acabam se perdendo, acabam não congregando, acabam não crescendo na fé. E por essa situação, é como aquela parábola da semente, né? Saiu o semeador a semear, uma semente caiu perto dos espinhos, outra semente caiu perto das pedras, outra semente caiu no solo fértil, e assim por diante. Então, por isso que tem que haver o discipulado, para a gente poder estar fazendo, né, ali, trabalhando e dando sustentação àquela pessoa que está começando. Imaginem vocês, uma pessoa, vou falar de Deus, né, como tem aquele hino, nasceste de novo, quando a gente ouve muito aquele hino, nasceste de novo, vive já para Deus, quando o batismo nas águas, né, acontece. Então nascemos de novo quando nós convertemos e entendemos que o nosso Redentor é Cristo. Nós não temos que seguir a religião A ou B, nós temos que seguir a Cristo. Então quando nós batizamos e nascemos de novo, é que nós somos como uma plantinha, não somos como uma árvore frondosa. Mas eu nasci de novo com 28 anos, mas eu já estava adulto. Mas, como eu nasci de novo, é como se fosse uma plantinha, como se fosse uma criança espiritual. Então, é onde que quando nasce de novo, nós temos que ter o conhecimento e o aprendizado para que nós possamos estar aprendendo o correto. E não de forma atrapalhada, de forma lá na frente nós não temos base bíblica para enfrentarmos alguma adversidade ou mesmo para sermos discipuladores de outras pessoas. Uma questão muito importante que eu gostaria de deixar para os irmãos sobre a oração por missões. Nós teremos 5 aulas de missiologia e nós temos que estar sempre falando ou orando no início da aula ou mesmo passando para os irmãos, para que os irmãos tenham um compromisso de orar por missões. Então na apostila tem: você já orou por missões hoje? Que seja sempre a nossa preocupação de orarmos por missões. Quando nós oramos por missões, nós vamos nos incluir como missionários urbanos e vamos incluir principalmente os missionários transculturais. Porque, irmãos, se está difícil fazer missões aqui, onde nós falamos a mesma língua, conhecemos a nossa cultura, apesar de que o Brasil é um país continental, que no Nordeste mandioca é macaxeira, aqui é mandioca, no Sul fala totalmente diferente a linguagem daqui, no Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste, é um país de dimensões continentais, mas nós falamos o mesmo português. É claro, com um sotaque aqui, um sotaque ali, e às vezes nomes diferentes para legumes e frutas, mas nós nos entendemos. Vocês imaginem, irmãos, a pessoa que é missionário lá na Coreia do Norte, onde há mais de 10 anos é o país com maior índice de perseguição severa. Situação que nós vamos estudar mais à frente, sobre a janela 10x40, que está aqui no topo do banner, da 10x40, que representa 1/3 da população mundial. E nessa janela 10x40 está a Espanha e Portugal também. Não é só esses países que a gente conhece, não. É claro que esses países que são um grande desafio para a janela 10x40, mas tem países também que são países que não têm aquela perseguição forte, mas existe a perseguição sobre a verdade não ser elucidada. Ou seja, são países onde a religião é pregada, não Jesus Cristo. Isso faz uma grande diferença. A Bíblia, parte 2. A Bíblia e missões.
A Bíblia na evangelização do mundo. Irmãos, a Bíblia, todo momento que nós estamos lendo a palavra de Deus, Deus demonstra para nós que Ele é um Deus missionário. Ele sempre teve preocupação com missões. Por quê? Façamos nossas palavras de Paulo. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ou seja, se eu não anuncio o Evangelho, eu estou mal. Por quê? Perante ao meu Salvador e Redentor Jesus Cristo, eu não estou fazendo aquilo que Ele pediu que eu fizesse, sendo que Ele fez tanto por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra questão, irmãos, que a gente vai estudar na próxima aula, é a questão das visões. Tanto visão centrípeta quanto visão centrífuga. É muito interessante essas duas visões. Agora, eu gostaria de passar para os irmãos, nessa matéria, eu não aplico prova, nessa matéria é trabalho. Então, eu gostaria que os irmãos, na minha apostila, página 21, está falando sobre cosmovisão, normas de conduta. Cosmovisão, o coração de uma cultura. Eu gostaria que os irmãos lessem sobre cosmovisão, tanto na apostila como em livros e mesmo na internet, e que vocês escrevam sobre cosmovisão, o que vocês entendem sobre cosmovisão. Vocês vão colocar, pode ser no papel A4, pode ser, não precisa ser digitado, pode ser manuscrito, ou no folha de papel ao máximo. Vocês vão colocar o trabalho de missologia, cosmovisão, pastor Luiz Navarro e o nome de vocês. E dentro do trabalho vocês vão colocar o que vocês entenderam sobre cosmovisão. E no final do trabalho vocês vão colocar se vocês leram na apostila sobre cosmovisão, ou se vocês leram na internet, ou se vocês buscarem outro livro. Vocês vão colocar no final do trabalho a bibliografia. Amém? Alguma dúvida, os irmãos podem estar me perguntando também, que eu explico durante as aulas. Os irmãos, antes da próxima aula, que será a semana que vem, os irmãos podem estar mandando a dúvida, ou para mim, ou para o nosso reitor, professor e pastor Kleber Ramos. Ele vai me passar e eu explico mais detalhes. Mas não precisa se preocupar, já não, nós estamos 5 aulas pela frente e o trabalho é para ser entregue na última aula, se nós tivermos aula presencial. Se não, quando voltar a aula presencial, a gente marca um dia para eu buscar o trabalho lá na sede de Badejuf. Então, na próxima aula, nós vamos estar estudando sobre visão centrípeta e visão centrífuga. É muito interessante essas duas visões. Eu agradeço a oportunidade e glorifico a Deus pelos irmãos em nome de Jesus. Amém?